Olá, eu sou o Alexandre Freitas e essa é a Trilha da Energia. No episódio anterior, além de aprendermos a diferença entre corrente alternada e corrente contínua e entendermos qual é mais eficaz para transmitir energia, eu estou transformando minha energia mecânica em energia elétrica. E é assim que é gerado nas grandes usinas. Também acompanhamos o trabalho dos profissionais que realizam a manutenção das torres de transmissão de energia elétrica. E assistimos também à manutenção de uma torre, de dentro de um helicóptero. Mas a aventura não parou por aí. Visitamos uma torre tão alta quanto a Torre Eiffel, no meio da floresta amazônica. Ela é uma das muitas torres que faz a transmissão de energia entre Tucuruí e Manaus, na região norte do Brasil. Mas a nossa busca para entender todos os caminhos da energia elétrica continua, e eu voltei para São Paulo, que é a cidade que mais consome energia no país. Porque no episódio de hoje, vamos falar de distribuição de energia. Como a energia elétrica chega de fato em nossas casas? Quais são os equipamentos e instalações responsáveis por essa distribuição? Eu sou o Alexandre, e essas e outras respostas eu vou descobrir junto com vocês, seguindo na Trilha da Energia. Pois é, a gente está acostumado a apertar o interruptor e pronto, luz. Agora, como é que essa energia elétrica chega em nossas casas, indústrias, hospitais e escolas? Vamos dar uma olhada? Já sabemos que muitas empresas desempenham papéis diferentes no caminho da eletricidade de um ponto a outro. Uma gera, outra transmite e uma terceira distribui. A energia elétrica que chega às nossas casas, indústrias e hospitais é entregue por uma das distribuidoras de energia. Para alguns segmentos do mercado, é possível comprar a energia direto de um atacadista. E para me ajudar nessa questão, eu entrei em contato com a CCEE, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. A CCEE acompanha, mede e fiscaliza a energia, desde a sua geração até o seu consumo. A gente está indo até lá para entender um pouco mais esse processo. Vamos embora? Essa vai ser a minha primeira parada de hoje. Rui, bom dia, obrigado por nos receber. E quais são as principais atividades da CCEE? Aqui na CCEE, a nossa principal missão é viabilizar a comercialização de grandes blocos de energia no Brasil. Se tem um consumidor ou um gerador que tem sobra ou falta de energia, nós viabilizamos um outro parceiro ou um outro associado nosso que tem sobras ou déficit naquele momento, para viabilizar a comercialização. Choveu muito, choveu pouco, ventou muito, ventou pouco. Como que a CCEE atua nesse sentido? Choveu muito, choveu pouco, isso se traduz em água ou falta de água no reservatório. Ventou muito ou ventou pouco, se traduz em produção maior ou menor das usinas eólicas. A complementação da energia é feita por fontes mais caras, que normalmente são as usinas térmicas. Então isso afeta, de fato, o preço da energia elétrica, que é transacionada aqui na CCEE. Bom, para continuar a nossa trilha, eu vou entender um pouco mais sobre a compra e venda de energia elétrica, ver como é que funciona tudo isso, saber a opinião de uma pessoa que atua dentro do mercado. Eu marquei um café com o Paulo, aqui perto, que vai contar pra gente como é todo esse processo. Vamos lá? Paulo, tudo bom?
Tudo bem, Alexandre? Como é que funciona o mercado de compra e venda de energia elétrica? No Brasil, o mercado residencial, você só pode comprar energia elétrica diretamente da distribuidora que te atende. Ela tem um poste, um transformador perto da sua casa, está te entregando energia e ela compra energia em seu nome através dos leilões que o governo faz e ela só te repassa esse preço na sua conta que você recebe. Quem que controla isso? Como você só pode comprar, né, dessa distribuidora cujo poste, os fios estão passando na frente da sua casa, a ANEEL, a agência reguladora, é que controla, fiscaliza e acompanha o comportamento desse fornecimento e do preço que é cobrado. É ela que harmoniza os interesses entre a distribuidora e de você como consumidor. Por isso que é mercado regulado, ela regula essa relação. Do outro lado, o mercado livre, como o próprio nome diz, você escolhe livremente de quem você vai comprar essa energia. A relação da agência reguladora com a distribuidora é só para garantir que ela continue entregando a energia que passa por ali, mas a sua compra é exercida livremente. E você acredita que um dia a gente vai ter no nosso país a possibilidade do consumidor comum, o cara como eu, você, a dona de casa, poder escolher a operadora da qual ela quer comprar energia? Existem projetos de lei pedindo isso. Na verdade, em vários outros países, Austrália, Reino Unido, todos os países nórdicos, Inglaterra, Portugal, vários estados americanos, o cidadão ele pode fazer a opção livremente de quem ele vai comprar, inclusive no modelo pré-pago ou pós-pago. Na verdade, você compra um cartão, como fosse um cartão de telefonia, espeta no seu medidor. O medidor ele tem uma inteligência, ele consegue verificar que pelo seu consumo você só tem mais talvez 4 ou 5 dias de energia disponível, manda um SMS para o seu celular avisando que você tem que comprar um novo cartão. Né? E você vai no jornaleiro e compra o cartão pelo preço que você achar o mais barato, o mais econômico. Agora, precisamos entender como as distribuidoras funcionam. Pois é, a gente nem se dá conta dos desafios que existem para levar energia elétrica para dentro de casa. Já faltou luz na sua casa em dia de chuva? Como o temporal, a chuva ou os ventos influenciam na distribuição de energia? Para entender a dificuldade em se distribuir energia, é necessário entender todo o processo de operação de uma distribuidora. Depois da eletricidade ser gerada em usinas e ser transmitida, ela chega às subestações de distribuição para que ela possa, então, chegar ao consumidor. Estas empresas estão na ponta do processo. Quando temos qualquer problema ou uma solicitação, é para as distribuidoras que ligamos. Então aqui começa o setor de distribuição de energia. Ela já passou pela geração, pela transmissão e começamos agora a parte da distribuição. Ela vem por baixo, pelo subterrâneo, sai nessas chaves aqui e daqui ela é transformada e vai para as ruas naquelas redes que estão nos postes lá para distribuir para todas as residências, indústria, comércio. Essa subestação aqui ela tem a capacidade de atender, ela atende 50 mil unidades consumidoras que atende todo o entorno aqui desta região, no caso aqui Brooklyn, Jardins, Ibirapuera, Moema, esta região toda aqui. Então, William, o que a gente tem aqui? Cada conjunto desse daqui é um disjuntor, aonde esse disjuntor ele alimenta um circuito elétrico que vai alimentar um bairro daqui da região. Então, por exemplo, esse aqui alimenta uma região do Brooklyn, esse daqui alimenta Jardins. Então, para cada um desse daqui, ele vai alimentar os bairros. Quando você tem qualquer problema na rede, que você isola um trecho, você pode fazer a manobra desses disjuntores para ele, às vezes, alimentarem 2 bairros ou alimentar outros trechos. Bom, já deu para entender que dentro do setor elétrico, a distribuição de energia é a ponta que nós consumidores conhecemos. Agora, como será que é feito esse atendimento ao consumidor?
próximo bloco, eu vou visitar o call center de uma distribuidora que é a responsável pelo fornecimento de energia elétrica para toda a região metropolitana de São Paulo. Lá eu quero saber como eles atuam, como é feito o atendimento ao consumidor, quais são as queixas mais recorrentes. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta. Bom dia, quem fala? Oi, senhor, em que posso ajudar? Bom, eu estou chegando no call center de uma grande distribuidora de energia elétrica aqui em São Paulo para bater um papo com o Rogério e entender, saber como é feito o atendimento ao cliente. Eu pude observar uma grande quantidade de pessoas trabalhando para dar conta da demanda. Vamos conversar com ele? Rogério. Bom dia, Alexandre. Tudo bem? Bom? Bom receber vocês aqui. Obrigado, tudo bem. Rogério, conta pra gente como funciona aqui um pouco do dia a dia de vocês. Bom, Alexandre, aqui nós somos responsáveis por tomar conta de uma área de concessão que tem 21 milhões de pessoas atendidas em 7 milhões de pontos de conexão de unidades consumidoras. E aqui é sempre a questão de queda de energia elétrica, como é que funciona? Entre 30% e 40% das chamadas são de falta de energia, como você comentou, e a maior parte, 60%, 70%, são interações comerciais. E tem algum período do ano que você tem um número maior de chamadas? Sim, sem dúvida. No período úmido, no verão, onde tem as chuvas, que vai de outubro a março, é o período, são 6 meses mais críticos para o nosso atendimento. Por quê? Porque aí a falta de energia sobe lá do que eu comentei dos 30% para os 40%. Já aconteceu de alguma vez ter uma chuva ou uma situação muito grave assim, de vocês receberem mais ligações do que vocês podem atender? Quando falta energia, normalmente no momento de chuva, que é o pico dos desligamentos, um desligamento atende às vezes 4 mil, 5 mil, 10 mil pessoas em um único problema. Nós não precisamos da ligação de cada um dos 10 mil clientes para saber que temos problema. A nossa rede é toda telecomandada e telesupervisionada. Então, normalmente quando chove, antes de todo mundo ligar, a gente já sabe das grandes ocorrências, porque os nossos equipamentos nos indicam. Chegou uma solicitação aqui de uma queda de energia, né? O atendente faz o trabalho dele e depois é feito o quê? Isso é mandado de que maneira para a equipe de campo, no caso, e resolver a situação? Isso vai automaticamente para o nosso sistema da central de operações. Lá no sistema da central de operações, esse sistema tem inteligência que agrupa, por exemplo, eu e o Alexandre somos vizinhos. Se só eu reclamei, ele gera uma ocorrência. Se eu e o Alexandre reclamamos, ele já sabe que é uma ocorrência um pouco maior. Se eu, você e o nosso vizinho reclamou, já sabe que é maior, então ele vai constituindo o que nós chamamos de defeito provável. Isso ajuda a direcionar a equipe para o lugar certo. E nós temos técnicos na nossa central de operação que vêm para cada tipo de problema com a melhor turma para atender. Porque tem algum problema que é leve, ele manda uma turma num veículo pequeno, numa moto, e chega mais rápido. Agora tem um problema que é pesado, não adianta chegar uma moto rápido no local que não resolve, então ele já desloca um caminhão maior. Então esse nosso técnico tem essa inteligência de mandar a turma certa para o problema certo. Para entender um pouco melhor esse processo, eu vou acompanhar uma equipe na rua. Vamos lá? Bom, a gente está aqui, um dia normal, acompanhando uma ocorrência. E dá para dizer que não é nada fácil atender a todos os chamados numa cidade como São Paulo. Afinal, dependemos das ruas para poder encontrar a raiz do problema. E o trânsito, numa cidade como essa, não ajuda em nada. Agora imagine esse cenário num dia de chuva. Robson, foi rápido o serviço? Foi rápido o serviço, só tinha um cliente desligado, sem energia, a gente substituiu as conexões dele e a energia dele foi restabelecida. Demora mais, às vezes, no trânsito do que a ocorrência em si, né? Dependendo da ocorrência, demora mais no trânsito que na ocorrência. E quando chove, complica bastante o trabalho de vocês, né? É mais a ventania também, né? Cai muita árvore,
na rede, quebra cabo, ou chega até a quebrar poste também, aí o serviço se torna bem mais demorado. É complicado cuidar da distribuição de energia, não é mesmo? Bom, agora a gente vai olhar para o futuro e refletir sobre um conceito chamado geração distribuída. Olha essa conversa que eu tive com um especialista no assunto. Newton, o que é a geração distribuída? Geração distribuída é aquela geração de energia elétrica junto ao consumo de energia elétrica. Uma casa, um hospital, um shopping center, uma indústria, uma cidade. Todos esses são consumidores de energia elétrica, agrupados, né, ou não, e a geração distribuída ela visa exatamente estar próximo desse consumidor. Como é gerada essa energia? Nós temos uma maneira muito rica de 4 formas para produzir energia descentralizada ou aquilo que chamamos de geração distribuída. A biomassa da cana-de-açúcar, preponderantemente, e outras biomassas, como aparas de madeira e casca de arroz, etc. Depois temos o gás natural, temos a fonte solar, que é a fonte que podemos produzir energia elétrica de forma descentralizada, como geração distribuída em todo tipo, seja nas nossas residências, nos hospitais, nos shopping centers, nas indústrias. E também temos o biometano, ou seja, o biogás, né? E essas 4 fontes é que propiciam que possamos produzir geração distribuída de uma forma adequada e que possa, então, atender as necessidades das distribuidoras junto aos consumidores de energia elétrica. Como que você enxerga o desenvolvimento da geração distribuída? Nós esperamos e imaginamos que hoje o consumidor de energia elétrica ele passe a se transformar em um produtor de energia elétrica, atendendo quase a totalidade ou a totalidade das suas necessidades de energia elétrica. E no futuro, nós imaginamos que esse produtor de energia e consumidor, ele vai poder também ser um gerador para vender para terceiros. E cabe ainda uma última questão para o consumidor de energia elétrica, que é a mobilidade. O carro elétrico vai ser um grande transformador da maneira como interagimos no consumo de energia elétrica, como compramos, como vendemos energia. Porque ele também é um gerador de eletricidade. Então nos instantes de maior consumo, que é o final da tarde, no começo da manhã, eu vou poder plugar o meu carro elétrico para ser um gerador descentralizado, né? E durante a madrugada eu vou carregar o meu carro elétrico de volta, onde o consumo é baixo. E aí, o que vocês acharam da geração distribuída? Olha só, eu fiquei sabendo de um condomínio no Rio de Janeiro, onde isso já é uma realidade. E é para lá que a gente vai. Isso, no próximo bloco. Não sai daí. Eu vim para o Rio de Janeiro para saber o que é Smart Grid e geração distribuída. Nossa primeira conversa é com o Luiz Carlos, que vai contar para a gente o que é exatamente o Smart Grid. Ele já está me esperando. Vamos lá? Estou aqui com o Luiz, obrigado por nos receber, Luiz. Minha primeira pergunta é: o que é o Smart Grid? Bom, o Smart Grid, na verdade, ele não é um equipamento, ele é uma filosofia de utilização do equipamento. Na verdade, ele traduz uma forma inteligente de se usar energia. Então, é dotar a rede e aos consumidores uma inteligência para poder consumir melhor essa energia. De tal forma que ele possa tomar algumas decisões, tanto de restabelecimento ou de transferência de carga. Então, se você não está em casa e não está utilizando aquela energia pode ser utilizada por outro consumidor naquele horário. Luiz, onde o Smart Grid ajuda o consumidor e ajuda a distribuidora? A filosofia do Smart Grid fornece ao consumidor várias informações que ele pode usufruir. Então, por exemplo, ele vai conseguir identificar quais equipamentos mais consomem, qual o horário em que ele mais utiliza aquele tipo de equipamento, de tal forma que ele possa se programar ou programar o equipamento a funcionar em horários divergentes dos horários de pico, onde a energia é com o custo mais elevado. Para o lado da distribuidora, com relação à qualidade de fornecimento, porque ela é capaz de restabelecer defeitos
ou ocorrências em menor tempo. Luiz, para quem produz a sua própria energia, como que se usa o conceito do Smart Grid? A capacidade que essa mini produtor ou microprodutor tem de exportar essa energia ou o excedente dessa energia produzida. Então, no período em que ele não estiver utilizando a energia total, ele consegue exportar para a rede, beneficiar os outros consumidores e ter uma redução na sua conta de energia. E o consumidor comum, ele já pode ter acesso a essa tecnologia? Hoje já está implementado a micro e mini geração, então hoje já tem uma parte do Smart Grid, que é a geração distribuída. Então você consegue gerar energia em sua casa e exportar para a rede nos momentos em que você não estiver utilizando. Pelo lado das distribuidoras, ele já é uma realidade. As distribuidoras já estão se provendo de inteligência, redes inteligentes, equipamentos inteligentes. O jeito que tem ali que gera energia ali e não usa, acaba indo para qualquer outro canto da cidade. Exatamente, ele consegue exportar a energia dele excedente para qualquer outro consumidor. Eu estou indo visitar um condomínio aqui no Rio onde alguns moradores já produzem a sua própria energia. É a geração distribuída. Lá, o futuro já chegou. Oi, Sônia. Oi, Eli. Chega aí. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Sônia, eu posso dizer que você tem uma mini usina em casa? É mais micro do que mini, né? Ela é bem pequenininha para uma casa. Por que você escolheu ter um sistema que gera mais energia do que a sua demanda? É que quando você gera energia e você faz um sistema compartilhado, você não precisa consumir toda a energia no lugar onde estão instalados os painéis. E a energia que sobra aqui vai para outros lugares, é isso, né? Eu acho que isso que é o legal do sistema, né? Por exemplo, se você mora no apartamento, você não pode gerar energia no apartamento. Mas se a sua mãe tiver uma casa, o seu irmão morar numa casa que for maior, vocês podem se juntar, instalar o sistema e distribuir entre vocês aquela energia, né? Assim, porque quando a energia entra na rede, a que sobra, não faz diferença se o quilowatt que você está produzindo aqui, o seu vizinho que está consumindo, e você vai pegar de outra fonte lá na frente. 1 quilowatt de energia é 1 quilowatt de energia, né? E você tem um controle da energia que você produz, de quanto sai, de quanto entra de energia através de... Tudo. Do mesmo jeito que tem um reloginho que conta a entrada de energia, tem outro que conta a saída. E aí, de noite, que a gente não está produzindo, a gente puxa de volta da rede e o relógio conta. Aí, no fim do mês, é só comparar um relógio com outro relógio. Se a rede botou mais energia, eu pago o tanto que a gente gastou mais. Se a gente botou, fica um crédito para usar depois. Vejo que você é muito feliz com tudo isso, assim, a sensação... Eu tenho um orgulho, porque... Assim, a nossa vaidade é fazer alguma coisa que a gente acha que é importante para o meio ambiente, para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, a gente achou que seria só isso no começo. E, incrivelmente, se revelou um excelente negócio. Porque o sistema que ia se pagar em 8 anos, ele vai se pagar em menos de 5 anos. E depois ele produz durante 30 anos de graça. Então a gente pensa, você faz um investimento enquanto você está ativo, trabalhando e tal, e você vai, é como acrescentar a conta de luz de graça para a sua aposentadoria. Não é um bom negócio? Sônia, e você consegue armazenar a energia que sobra? Não, não. Até poderia, existe tecnologia para isso, né? Agora, eu não acho que a solução é eu chegar, eu posso comprar umas baterias, eu boto umas baterias aqui. Não, isso não é sustentável. Como não é sustentável, botar um gerador com óleo aqui. Quando você pensa em bateria, você está pensando em mineração de lítio, baterias têm um tempo de vida limitado, nós vamos precisar de muito lítio para poder fazer carro elétrico. Né? Já vai ser um problema grande para a gente lidar, as baterias dos carros elétricos, né? Então, nem toda solução sustentável é 100% limpa. Você tem também aqui um sistema de aquecimento solar, é isso? É porque eu acho que não basta você produzir energia, você tem que buscar eficiência energética. Então, a gente botou um sistema de aquecimento solar para água de chuveiro. Eu acho que essa história de você fazer a sua casa de um jeito que você considera a comunidade no entorno, que você afete menos, que você capta a água da chuva, ajuda a evitar a inundação, e tudo isso junto te faz sentir parte
da comunidade, se sentir mais integrado à comunidade. Sustentabilidade é isso, né? É que a gente consiga sustentar durante muito tempo um bom padrão de vida para todo mundo. Tá chegando já. Então, essa aqui é a minha laje que eu adoro. Olha quanta placa. Parece um mostruário de placa de solar, né? Mesmo em dia de chuva, elas geram alguma coisa, mas não é o mesmo que está gerando agora, com esse solão batendo aqui, né? Um sol bonito de... Opa, hoje minhas placas estão gerando bem. Eu acho essa laje mais linda do Brasil. Está chegando ao fim de mais uma jornada e eu estou muito feliz em saber que existem várias alternativas para a geração e o consumo de energia elétrica no futuro. No próximo e último episódio, a gente vai conhecer a composição da nossa conta de luz. Além do custo de geração, transmissão e distribuição de eletricidade, quais são os impostos e encargos que estão embutidos em nossa conta? Essas e outras perguntas a gente vai responder no próximo episódio. Até lá!